3 coisas que você deve saber sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e ninguém te contou. Vamos lá, a primeira coisa que você precisa saber é que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou em vigor dia 18 de setembro de 2020. Mas isso você já sabia. Agora, você sabia que essa lei retroage? Como assim, Silvia? Me explica melhor. Claro, viemos aqui para te explicar. Existem 2 tipos de lei. As que entram em vigor dali para frente e as que retroagem. Numa linguagem jurídica, eu vou gastar meu juridiquês aqui só um pouquinho, você deixa? Então, é ex nunc, ou seja, ela não retroage, e ex tunc, ela retroage. Esses são termos em latim, esquece se não faz sentido para você. Você tem que entender o seguinte, existem 2 tipos de lei. Aqui não retroage e aqui retroage. O que é retroagir? Ela tem efeitos antes mesmo da sua entrada em vigor. Ela vai para trás no tempo. Nossa, Silvia, que estranho. E aonde é que está escrito isso? Da onde você tirou isso? Isso é coisa da tua cabeça? Não, isso está escrito na própria Lei Geral de Proteção de Dados. Você sabia? Eu vou ler para você não achar que eu estou inventando. E aonde está escrito isso dentro da Lei Geral de Proteção de Dados? No artigo 63. Vou ler para você. Diz assim o artigo 63 da Lei 13.709 de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados. A autoridade nacional estabelecerá normas sobre a adequação progressiva do banco de dados constituídos até a data de entrada em vigor desta lei, consideradas a complexidade das operações de tratamento e a natureza dos dados. Vou analisar com vocês com calma esse artigo. Primeiro, a Autoridade Nacional estabelecerá normas, ou seja, ela vai regulamentar esse artigo. Então, se você está fazendo um processo de adequação hoje, eu estou gravando esse vídeo em novembro de 2023, ainda não foi feita a regulamentação do artigo 63. Então, não se preocupa com o banco de dados que nós chamamos de legado, ou seja, produzidos antes da entrada em vigor dessa lei. Então, foca em fazer a adequação de 18 de setembro de 2020 para cá. Agora, se você já está assistindo esse vídeo depois que já existe a regulamentação, você vai ter que obedecer o que a regulamentação vai dizer. Como vai ser feito a adequação desse banco de dados tratados antes da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. Ele vai ser feito progressivamente. Então, pode ser que a autoridade estabeleça assim, olha, a cada ano você tem 1 mês para se adequar, ou a cada ano você tem 6 meses para se adequar, porque a lei é clara. A adequação do banco de dados tratados antes da entrada em vigor dessa lei vai ser progressivo. Silvia, você acha que eles vão retroagir até quando? Eu acho que 30 anos. Ai, meu Deus, por quê? Porque existe uma lei, a lei que fala sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, que determina que os dados tratados para Fundo de Garantia devem ser tratados por 30 anos. Então, por causa disso, acho que vai retroagir 30 anos. Imagina você ter que proteger os dados pessoais produzidos por 30 anos antes da entrada em vigor da LGPD? É sobre isso. Garanto que ninguém te contou sobre isso. Segunda coisa que ninguém te contou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados é que a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, depois da Lei Geral de Proteção de Dados, foi elevado para um outro nível. Hoje, a proteção de dados, inclusive nos meios digitais, está entre o rol de direitos e garantias e liberdades fundamentais do artigo 5º da Constituição Federal. Dá uma olhadinha lá. Artigo 5º, inciso 79 da Constituição Federal diz que é garantido a proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados foi para um outro nível, a partir do momento que a proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, está na Constituição Federal, no artigo 5º, que é o artigo mais importante para nós cidadãos, que são aqueles direitos, garantias e liberdades fundamentais que não podem ser tirados de nós a
apenas poderão ser suspensos em casos de exceção, como exemplo, estado de sítio declarado, estado de guerra, ou como foi, por exemplo, na época da pandemia, onde o nosso direito de ir e vir foi suspenso. Vocês lembram disso? Então, será que alguém tinha te contado sobre isso? Então, aqui eu conto tudo. Mas antes de eu te falar qual é o ponto número 3, a coisa número 3 que não te contaram sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, deixa eu me apresentar. Eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, porque todos os dias tem conteúdo inédito sobre a LGPD para levar a tua carreira para o próximo nível. Olha só. Terceiro, a LGPD tem 65 artigos. Dos 65 artigos da Lei Geral de Proteção de Dados, 23 deles ainda dependem de regulamentação. E apenas 2 deles foram regulamentados. Lembra que eu falei do artigo 63? Então, ele também é um desses que está no rol que depende de regulamentação. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autarquia federal, que é responsável, dentre outras atribuições e competências, fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, também cabe a ela fazer a regulamentação desses 23 artigos. Silvia, e ela já fez? Não. Como eu disse, até o momento que esse vídeo foi gravado, em novembro de 2023, apenas 2 artigos tinham sido feitos as regulamentações. Óbvio que a ANPD está trabalhando arduamente, tem várias regulamentações em fase de coleta de requisitos, levantamento de informações, realização de audiência pública, mas efetivamente publicados, que foram realmente regulamentados, apenas 2. Você tinha essa informação? Você quer aprender profundamente mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados em um curso que é reconhecido pelo MEC? Eu vou deixar na descrição desse vídeo a oportunidade de você se inscrever no treinamento avançado de PO+. E neste mês de novembro é Black Friday, então eu estou dando R$1.000 de desconto e você se matricula em um treinamento e leva 4. É isso mesmo, você se matricula no treinamento avançado de PO+, que é o curso mais completo de LGPD do Brasil, e você ganha um curso de mapeamento de dados, um curso de sanitização de dados, que é o que fazer com os dados depois que termina o tratamento, como elimina de acordo com a Lei 12.305 e também com a Lei Geral de Proteção de Dados, e um curso de como elaborar 3 documentos da Lei Geral de Proteção de Dados. Além disso, vocês ainda têm suporte o tempo inteiro, durante 2 anos, só nessa turma terão 2 anos de acesso, normalmente é vendido apenas 1 ano de acesso, na turma da Black Friday serão 2 anos de acesso e ainda suporte comigo. Você tem direto o meu WhatsApp para você tirar dúvidas e corrigir documentos. Além de tudo isso, é o único treinamento com reconhecimento pelo MEC que é completo, porque ele engloba o jurídico, a tecnologia da informação, segurança da informação, gestão de processos, governança, precificação e técnicas avançadas de human hacking e de negociação, e também empreendedorismo. É o treinamento mais completo do Brasil, que ensina LGPD de verdade. Não é nada sobre a lei europeia, hein? Aqui a gente não estuda a lei europeia. A lei europeia nem se aplica no Brasil. Então, quer aprender a LGPD de verdade? Se matricula correndo, porque dia 26 de novembro acaba a oportunidade. Se você clicar depois dessa data, vai aparecer assim: ih, sinto muito, fechou a oportunidade. As oportunidades passam raramente nas nossas vidas, então aproveita essa oportunidade, clica no link que está na descrição e vem ser parte da tropa de elite da LGPD no Brasil. E se esse conteúdo fez sentido para você, se nunca tinha te contado essas 3 coisas, deixa o seu like antes de ir embora, e se fizer sentido para você, comenta aqui o que você não sabia que eu acabei de te contar, e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.